Terminada a temporada 2025, mudanças importantes vão acontecer no plantel do Internacional para a próxima temporada. Uma longa lista de saídas e uma reformulação total no elenco colorado para 2026. Nesse vídeo, a gente traz a nossa lista. Quem, na nossa visão, tem que sair, ser negociado, é útil para 2026 e quem com certeza tem que seguir no elenco colorado. Tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Lembrando, promoção do Aposte e Ganhe na KTO. Tem que entrar na aba promoções, vai ter ali o cardzinho com a foto do Denilson Show, que nem vocês estão vendo aqui agora, e aí tu vai entrar lá, vai apertar no botãozinho verde do aceito participar, qualquer fezinha a partir de R$10, com uma odd mínima de 1,80, tu vai ganhar uma aposta grátis, consequentemente, tá? Tu vai ganhar a aposta grátis, mesmo que tu erre a tua fezinha, tu ganha a aposta grátis lá na KTO, kto.bet.br, jogue com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá. Eu quero aqui falar sobre a lista de saídas. O Inter vai fazer uma reformulação no seu plantel para 2026. Muitos jogadores vão deixar o clube, alguns em fim de contrato, outros serão vendidos, outros serão repassados, e a gente vai fazer a nossa lista a partir do elenco do Internacional. Então, vamos lá. Bora lá. Aqui os jogadores do plantel do Inter. Hoje, o Inter tem 27 jogadores no seu elenco e a gente vai fazer uma análise de quem tem que deixar o clube, tá? Começando pelos goleiros. Rocher. Cara, o Rocher é um goleiro de altos e baixos, principalmente pela sua questão clínica e física, tá? Eu não tenho convicção sobre o Rocher pro ano que vem, se ele vai conseguir jogar. Essa é a minha preocupação. O Rocher, ano após ano, tem dificuldades clínicas e físicas. Em condições normais, que é o que eu torço para que aconteça, ele tem que ficar. Ele tem que ficar e ele é titular. O Antony, eu acho que ele já tem um mercado de Europa para negociar e dar uma grana para o Inter, tá? Então eu iria no negocia com o Antony. O Ivan, pelo final da temporada, depois ele terminou com uma lesão na coxa, mas ele estava sendo útil, tá? E foi titular quando o Inter não tinha o Rocher e não tinha o Antony. Então eu vou colocar no é útil o Ivan, tá? Quem é útil basicamente tem que ficar. Mas é que esse tem que ficar aqui tem que ficar. Não pode abrir mão dele de qualquer forma. O Cauã Jesus, cara, ele é quarto goleiro, é um menino, é jovem. A gente ainda não viu ele. Então, por enquanto, ele é útil. Ele é útil. Gabriel Mercado, que está em fim de contrato, tem que renovar e tem que ficar. Não sei se ele vai... Eu acho que ele pode variar aqui entre o tem que ficar e o é útil, tá? Eu acho que ele vai abrir a temporada como titular, mas pela já idade, 38 anos, fim de contrato, provavelmente ele vai para o último contrato e se aposentar aqui no Inter. Eu acho que tu tem que contratar um titular, tá? Para o mercado ser uma opção, porque ele não aguenta jogar a temporada toda. Mas, por enquanto, tem que ficar. Não pode abrir mão do Gabriel Mercado. Cleiton Sampaio. Cara, ele tá nadando aqui entre o negocia e um abraço, tá? Eu vou colocar no negocia porque ele é um jogador que veio da Europa pro Inter. O Inter pagou 7 milhões de reais. Eu acho que tu ainda pode fazer alguma graninha com ele. Acho que não é só, tá, um abraço, valeu, tchau. Acho que dá para tu negociar o Cleiton Sampaio, tá? O Vitão, em condições normais, tem que ficar. Mas considerando que ele quer sair, ele quer pegar uma Europa ou um clube no Brasil mais competitivo do que o Inter, negocia e faz dinheiro. Porque eu já não estou contando muito com o Vitão para a próxima temporada, infelizmente. É grande jogador, obviamente, mas acho que não vai ficar. Vitor Gabriel é útil. Eu acho que é um zagueiro útil para tu ter no plantel para a próxima temporada. Tem mercado. Talvez no meio do ano ele vai entrar no negocia, porque tu tem que negociar, como tu tem que negociar o Vitão para fazer dinheiro, porque ele vai sair. Então, o que é melhor com o Vitão? Negociar.
Eu acho que o Vitor Gabriel vai entrar depois, ao longo do ano, aqui no Negocia. Eu acho que é bom zagueiro, por enquanto ele é útil. Aqui eu sei que vai ter uma galera querendo me matar, tá? O Juninho não é mau jogador, gente. O Juninho ele foi mal na reta final da temporada. Lembrando que quando ele começou a ganhar oportunidades, ele tinha jogado bem. Ele não tinha ido mal, tá? Então, eu acho que o Juninho ainda pode entrar na lista do útil. Ainda pode entrar na lista do útil. Se o primeiro semestre dele for como foi o segundo semestre agora de 25, aí no meio do ano tu bota ele no negocia, tu negocia o Juninho. Mas por enquanto eu acho que ele pode ser útil, tá? Por favor, me entendam. Eu sei que a reta final do Juninho foi ruim. Ele falhou no Grenal, por exemplo, enfim, mas eu não acho ele mau zagueiro. Não acho ele mau zagueiro. Brian Aguirre é útil. É útil, pode discutir, tu pode não gostar do Aguirre, mas ele é útil, tá? Não acho um excelente jogador, mas é útil. É útil. O Bernabei, eu tô muito entre o é útil e negocia. Por quê? Cara, o Bernabei ele foi pivô de muitas questões de vestiário que atrapalharam o Inter em 2025, tá? Ele foi pivô de algumas delas. Então, eu não confio no Bernabei, vou ser bem sincero. E aí tu vai pegar no aspecto técnico dentro de campo, eu não confio no Bernabei como jogador hoje. Tecnicamente, eu acho que ele tem muitas dificuldades. Apesar de entender que em 24 ele fez um segundo semestre maravilhoso, foi eleito até o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro em 2024. Eu vou colocar ainda no é útil, tá? Eu ainda vou colocar no é útil o Bernabei. Por quê? Se tu contratar um lateral esquerdo titular, que é o que eu faria, tu tem o Bernabei como uma ótima opção de reserva. Mas eu preciso entender que o Inter gastou um dinheiro grande com o Bernabei para um jogador que vai ser útil. Então eu acho que assim, negociar não é nenhum absurdo. Ser útil também não. Quer saber? Eu vou colocar no negociar. Eu vou negociar o Bernabé. Alan Benítez, um abraço, meu amigo. Não tinha nem que ter sido contratado, não deu certo, não é um jogador de qualidade, uma pataquada da direção ter trazido o Alan Benítez, tá? Não tem muito o que discutir o Alan Benítez. Bruno Gomes, tem que ficar. Seja de lateral direito ou de volante, tem que ficar. Thiago Maia, esse é outro que talvez queiram me matar, tá? O Thiago Maia, vamos lá, gente. Ninguém acha aqui que o Thiago Maia é mau jogador. Mas a passagem dele no Inter até aqui, em 24 e 25, é muito ruim. Apesar de achar que tem momentos em 25 que ele teve boas atuações. A questão é o valor que tu pagou. Que tu acertou 4 milhões de euros e tu não pagou nada até o momento pro Flamengo. O Flamengo tá no teu cangote cobrando. Negocia. Negocia. Quem sabe tu consegue os 4 milhões do Flamengo e mais uma graninha. Negocia o Thiago Maia. Ronaldo e Richard, não tem muito o que discutir. Um abraço para os dois. Um abraço para os dois, não deu certo. Enfim, não tem muito o que discutir. Alan Rodrigues, eu acho que o Alan Rodrigues ele tá no entre é útil e tem que ficar. Por que eu diria é útil e tem que ficar? Porque ele, eu acho que é um jogador que tu pagou uma grana considerável, 4 milhões de dólares. Ele ainda não mostrou tudo que ele pode, mas ele tem boas atuações. Mas acho que ele tem que ficar. Tem que ficar o Alan Rodrigues, não se discute muito. Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique ele só vai ser um abraço e não negocia porque ele tá em fim de contrato, tá? E a tendência é que o Inter não renove com ele. Mas eu acho que o Bruno Henrique é o cara que tu agradece os serviços prestados, faz uma notinha. Beijo, um abraço pro Bruno Henrique. Não é mau jogador, tem uma carreira excelente, foi campeão por onde passou. No Inter teve bons momentos, é verdade, desde que chegou em 2023, mas 800 mil não dá, né? Não dá, não dá. Então só é um abraço e não negocia, porque ele tá em fim de contrato e aí tu não vai renovar. O garoto Luiz Otávio já tá no negocia, né? Não tem o que fazer, já tá negociado com o futebol dos Estados Unidos. Oscar Romero. Um abraço. Um abraço pro Oscar Romero. Oscar Romero é um que não deveria nem ter vindo. Lembrando, né? O Inter tanto não tinha convicção no Oscar Romero que ele foi contratado no último dia da janela, dia 28 de fevereiro desse ano de 2025, só que ele estava livre no mercado desde dezembro. Então mostra como não tinha nenhuma convicção na contratação do Oscar Romero. Alan Patrick, apesar dos apesares, ele tem a temporada mais goleadora e a melhor temporada em números da sua carreira. É verdade que em momentos decisivos ele deixou a desejar? É. É verdade que ele não pode ser a grande liderança de voz no vestiário e sim técnica? É verdade. Eu defendo que ele tem que ter outros parceiros ao lado dele? Defendo. Mas o Alan Patrick tem que ficar. Ele é titular do Inter, não dá para tu perder o Alan Patrick.
O Vitinho, gente, ele nada entre o é útil e tem que ficar, mas eu vou botar no tem que ficar ainda, tá? Porque pra mim é um dos melhores jogadores da péssima temporada do Inter. Foi muito importante aquele gol contra o Bahia, 1 minuto depois do Bahia abrir o placar e estava eliminando o Inter dentro do Beira-Rio na fase de grupos da Libertadores. 1 minuto depois ele faz o gol que dá tranquilidade para depois o Borré virar o jogo, tá? Então o Vitinho tem que ficar no Inter. Esse tem que ficar não necessariamente é o cara que vai ser 100% titular, tá? Mas é o cara que vai brigar por titularidade sempre. Então, por isso que eu digo que ele nada entre o é útil e tem que ficar. Bruno Tabata. Cara, eu vivi amor e ódio com o Bruno Tabata esse ano. Eu acho que é um jogador que tem várias limitações, ele não vale os 11 milhões e 900 que o Inter acertou com o Palmeiras e que nem terminou de pagar. Eu nado muito entre o negocia e o é útil, mas eu acho que eu vou no negocia, tá? Eu acho que dali não vai sair muita coisa, não. Carboneiro. O Carboneiro, ele vai num abraço, gente. Também eu acho que a gente tem que olhar contexto, tá? Ele vai num abraço porque o Inter não vai negociar o Carboneiro. Ele é 4 milhões de dólares para comprar. Se o Inter não comprar, ele volta do empréstimo pro Racing. Então não tem como tu negociar com outro clube o Carboneiro, tá? Por isso que ele vai estar num abraço, porque vai terminar o contrato de empréstimo. Por favor, me entendam. Em condições normais eu botaria ele no negocia, apesar de que eu acho que era um jogador para tem que ficar pela qualidade, mas que também é um garoto problema, teve vários problemas de vestiário com o Carboneiro e ele não vale 4 milhões de dólares. Não dá para pagar 4 milhões de dólares e aí tu vai num abraço, repito, porque vai terminar o contrato, tu não vai conseguir negociar o Carboneiro, tá? Gustavo Prado, garoto que também eu vivi amor e ódio com o Gustavo Prado em 2025. Acho que pode ter talento, enfim, tem convocações para a seleção brasileira de base, mas não mostrou nada de muito absurdo que brilhasse os olhos. Tenta uma venda para a Europa, pega uma graninha pelo Gustavo Prado. Borré. Esse é outro que vão querer me matar. É útil. Calma. A temporada dele é muito ruim, muito abaixo, perdeu muitos gols. Mas, cara, o Inter acertou uma compra de 7 milhões de euros. Eu não posso abrir mão do Borré assim. Eu sei que vai ter gente querendo me matar. Lucas, ele não jogou nada, ele custa caro pro Inter por mês. É verdade, tudo isso é verdade. Mas o cara custou muito pro Inter. Eu não posso abrir mão dele assim. Tenta ver o primeiro semestre. Se no primeiro semestre não der certo, negocia ele no meio do ano. Todo mundo amou a contratação do Borré, né? Também não vamos ser hipócritas aqui. E o Ricardo Matias, eu fico muito entre o negocia e o é útil, mas eu vou dizer que ele é útil. Eu vou tentar usar o Ricardo Matias no primeiro semestre para conseguir uma boa venda no meio do ano, tá? Então eu vou botar ele no é útil ainda, tá? Então vamos lá, deixa eu até aumentar aqui a tela. A gente tem que ficar Rocher, Mercado, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, Alan Patrick e Vitinho. É útil Ivan, Cauã Jesus, Vitor Gabriel, Juninho, Aguirre, Borré e Ricardo Matias. Negocia Antony, Cleiton Sampaio, Vitão, Bernabei, Thiago Maia, Luiz Otávio, que já está negociado, Tabata e Gustavo Prado. E um abraço, Alan Benítez, Ronaldo, Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero e Carboneiro, por questão contratual, o Carboneiro e o Bruno Henrique, porque o vínculo deles termina no final do ano, tá? Lembrando, essa é a minha lista, gente. É a minha lista. Se tu não gostou, pode comentar aí, com respeito, tudo certo. Diz a tua lista. Monta a tua lista aqui nos comentários, tá tudo certo. Lembrando que eu volto à noite pra gente falar mais do Colorado por aqui, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima.